gravação aqui, que aí eu posso publicar, né? Estou iniciando a gravação com atraso de 18 minutos já, e eu estou corrigindo a prova, né? O primeiro exercício, para quem está chegando agora na gravação. Então, já finalizei a correção da primeira questão. Pessoal, ficou claro essa primeira questão? O que estava sendo pedido? Então, para a gente selecionar a alternativa que esteja correta. Então, a gente precisaria do conhecimento prévio do que é teste, do que é observação, do que é entrevista, do que é portfólio. Assim como a minha prova, outras provas também vão ser da mesma forma. Se você começar a prova, você vai ter que terminar essa prova, porque ela só vai ter uma opção de uma chance de você fazer, tá? Então, é importante que a gente inicie, comece e termine, ok? Então, é muito importante que vocês abram a prova e façam ela até o fim. Beleza? Bom, então, o material, esse capítulo 1, leiam os capítulos que eu for passar para vocês, né? O que eu passei para vocês. Eles são muito importantes. Resumam ele para você fazer a prova. Vocês vão ter a opção de fazer uma prova com consulta, né, gente? Porque se fosse presencial, vocês não teriam essa possibilidade. Então, como você já tem essa possibilidade, faz isso, né? Resumo isso daí. Bom, próxima questão da prova. Essa questão aqui, mesmo se você não... eu vou dar uma macete, né? Então, a gente tem uma característica que é da linguagem científica, né? Então, a linguagem científica, ela tem duas características importantes: objetividade, clareza e precisão, né? Então, vamos ver os conceitos disso. Característica básica da linguagem são duas: objetividade, clareza e precisão. Para ser objetivo, o que a gente... Oi, Ana, você quer falar alguma coisa? Não, desculpa, eu desmutou aqui. Tá? Obrigada. Então, tá. O que a gente deve evitar para não gerar uma falta de objetividade? É usar termos que designem estados subjetivos. Eu não sei se você está triste ou feliz. Eu não posso dizer disso. Você está rindo, então quer dizer que você está feliz? Não. Você está chorando, quer dizer que você está triste? Não. Isso é falta de objetividade. Eu estou supondo estados subjetivos. E isso não tem como eu saber, tá? Atribuir intenção do sujeito para a, né? Fulano foi para a copa para buscar água. Não sei se ele foi para buscar água. Então, que eu posso ter, né? Que ele visto que ele se levantou. Ele está indo em direção à copa. O que ele vai fazer lá, a gente tem que continuar observando, né? Ou teve a intenção de me prejudicar, na verdade. Fulano fez isso para me prejudicar. Não, eu sei que ele fez isso. Eu não sei se foi para prejudicar você. Isso atribui intenção, né? A finalidade é a ação observada. Então, ele levantou para fazer alguma coisa. Isso são os erros de falta de objetividade. Bom, eu tenho um outro tipo de erro, que é o erro, né, de clareza e precisão. Quando eu uso termos amplos, termos indefinidos ou vagos, termos ou expressões ambíguas. Isso pode, né, me gerar erro de objetividade, de clareza e precisão. Então, o que a gente precisa ter em mente? Precisa ser usados verbos que identifiquem a ação exibida pelo sujeito, termos que identifiquem os objetos ou pessoas presentes na situação e suas características, e referenciais físicos. Bom, então agora vamos lá analisar a questão.
Aos 8 anos de idade, Selma conta que foi levada para a casa de sua madrinha de batismo devido à exploração imposta pelo esposo de sua mãe. 5 anos depois, foi convidada para trabalhar em uma casa onde exerce sua profissão há mais de 20 anos. Neste emprego, ainda jovem, Selma conheceu um rapaz novo, o qual passou a namorar e posteriormente morar juntos. Anos depois, Selma engravidou da filha mais velha. No terceiro mês de gravidez, o rapaz sumiu. Uma noite fora de casa, e Selma não permitiu que morassem juntos novamente. No entanto, 2 anos depois, Selma engravidou da segunda filha. O rapaz queria que a abortasse. Mas Selma teve a segunda filha e o rapaz registrou as 2 crianças em seu nome. Antes do nascimento das filhas, o rapaz pediu a Selma em casamento, mas ela negou o pedido, pois achava que ele estava interessado na terra do seu suposto pai. Bom, então vamos começar a partir da letra B, né? Exploração. Exploração presta atenção, o batismo devido à exploração. Exploração aqui, tá? O erro seria de falta de objetividade, né? Lembra que a gente tinha qual que era o erro e como que foi o erro, que era o próximo, né? Então, a falta de objetividade é o erro. Só que a falta de objetividade só pode ser termos que designem estados subjetivos, atribuição do sujeito, da intenção ao sujeito e atribuição da finalidade da ação observada. Se é falta de objetividade, vocês concordam comigo que não pode ser termos amplos? Porque termos amplos é falta de clareza e precisão? Concorda comigo? Então, essa era o erro. Então, exploração é sim falta de objetividade, uma vez que a gente pode estar aqui atribuindo, né, a intenção do sujeito. Ok? Lembra, gente? Lembra o exercício que a gente fez no livro Aprendendo a Observar? A gente tinha alguns erros. E aí, a primeiro do parente, o primeiro elemento que a gente avalia é o tipo de erro. E depois a gente avalia o que foi esse erro. E dentro de objetividade, só pode ser atribuir estados subjetivos, atribuir finalidade à ação observada, atribuir intenção. Só pode ser isso. Então, a exploração é falta de objetividade. Pode até ser, mas não é termos amplos. Então, aqui está errado. Queria que abortasse. Queria que abortasse, falta de clareza e precisão não é atribuir finalidade à ação. Então, esse aqui está o erro. Porque falta de clareza e precisão só pode ser termos indefinidos ou vagos, termos amplos, termos, ambíguos, expressões ambíguas, tá? Pois achava falta de clareza e precisão. Gente, falta de clareza e precisão, que só pode ser termos amplos, termos indefinidos ou vagos, termos expressões ambíguas. O que eu quero dizer para vocês? Se vocês tivessem isso em mente, vocês já matavam a questão. Entende? Então, a única questão que está correta é rapaz novo, falta de clareza e precisão. Novo aí, ele é um termo indefinido ou vago. E pode ser expressões ambíguas também, né? Vocês entenderam como é que eu poderia resolver essa questão? Então, só tinha jeito de ser o primeiro, porque falta de clareza e precisão, os erros que a gente observa é termo indefinido ou vago, falta de termos amplos, termos ambíguos. Só pode ser esse. Por isso que a única questão que pode ser correta é essa, não tem outra. Ficou claro?
Sim. Ficou claro como é que a gente pode analisar a questão? Aham. Então, às vezes, a gente nem precisa saber. Nossa, professora, eu não sei como é que eu classifico clareza e precisão, como é que eu avalio objetividade. Então, se você tiver em mente que falta de objetividade, eu não posso atribuir intenção ao sujeito, eu não posso atribuir finalidade à ação, eu não posso supor estados subjetivos. Quando eu falar falta de objetividade, se eu colocar termos amplos, está errado, tá? Bom, eu espero que ninguém fique na especial, mas se forem para especial, essa é uma matéria que cai de novo, então vocês fiquem atentos, né, a esses elementos, principalmente. Bom, próxima questão. Planejamento e registro do comportamento. Podemos afirmar que, gente, quase não teve pegadinha, é sempre o que a gente podia afirmar. O que geralmente pega muitas pessoas são exceto, qual que é a incorreta. Então, eu fiquei muito preocupada nisso, talvez eu coloquei uma questão. Mas, de maneira geral, eu quase não coloquei questões dessa maneira para não ter pegadinha mesmo, tá? Então, só que aí vocês tinham que ter esse conteúdo, né? Vocês tinham que saber esse conteúdo. Bom, escolha uma afirmativa que, para o planejamento e registro das atividades, primeiro deve se registrar com um registro categorizado, com base em categorias previamente definidas. Gente, quando a gente vai fazer a primeira vez uma observação de alguma coisa que a gente não sabe, a gente precisa fazer um registro contínuo cursivo, no qual a gente registra tudo que está sendo observado. Só depois que eu posso criar categorias para observação. Do contrário, a primeira observação. Caiu aqui. Nossa, tô enrolada na coberta, não tô sentindo frio, não. A primeira observação só pode ser registro contínuo cursivo, não pode ser categorizado, tá? Então, isso vocês têm que ter claro também na cabeça de vocês. Por isso que a observação, né, que vocês fizeram lá do menino autista tinha que ser registro contínuo cursivo. Tudo que vocês tivessem vendo deveria ser descrito. Bom, no relato do ambiente social, deve estar contido o tamanho do local, as condições de iluminação, a disposição das portas e janela, a disposição e funcionamento do objeto. Gente, isso daqui é a descrição do ambiente físico. O ambiente social é quem está naquele ambiente, o que as pessoas estão fazendo naquele ambiente. É uma sala de aula onde tem 5 pessoas estudando. É uma casa onde tem uma adolescente no quarto se maquiando, o pai ajudando a tomar conta da criança mais nova, por exemplo, tá? Isso é relato de ambiente social, é quem está na casa. Quando eu tenho a descrição do ambiente, isso chama ambiente físico, tá? No D, o relato do ambiente físico devem estar descritas as atividades que ocorrem no local, por exemplo, aula de matemática e aula de ginástica. Isso é ambiente social, tá? Por isso que o que ficou, o que sobrou é o registro cursivo, é aquele que o observador registra os eventos tais como eles se apresentam, cuidando apenas do uso da linguagem científica, né? Com objetividade, clareza e precisão. Tá aí, ó. Essa era a resposta que eu queria, tá? Até aqui ficou claro, pessoal? Essa Sim. questão tá tranquila, por exemplo, da primeira prova? Oi? Sim.
Que bom. Bom, a próxima questão essa também vocês tinham que ter um conhecimento prévio também de um artigo que eu disponibilizei para vocês sobre como buscar as evidências em ciência. Qual que é o melhor tipo de artigo científico que a gente vai utilizar para a gente ver, né, quais são as melhores evidências em ciência, tá? Então, por exemplo, sobre a psicologia baseada em evidência, ela tá lá naquela aula sobre ética, tá? Sobre ética do uso dos instrumentos psicológicos. Então, será que a gente pode sair usando qualquer teste psicológico assim? A gente pode sair lendo qualquer artigo científico assim, né? Uma das brigas hoje que a gente tem é sobre esse remédio cloroquina, né? O pessoal está contestando essa medicação de todo jeito. Por quê? Porque ainda não tem estudos o suficiente para a gente ter uma opinião formada sobre isso. E a melhor evidência em ciências que nós temos, aqui, ó, que está no topo da pirâmide, é o que a gente chama de revisão sistemática ou meta-análise, tá? Por quê, gente? O que isso significa? Que eu fiz um apanhado de todo um apanhado geral de todo como é que fala, gente? De todos os estudos já produzidos até a data, tá? Isso é uma revisão sistemática robusta, um artigo robusto. O que eles estão fazendo? A segunda melhor evidência, o que eles chamam de mega trial. O The Lancet, que é um dos periódicos mais importantes americanos, eles fizeram um mega trial com 96 mil pessoas. Gente, para a gente ser um mega trial, acima de 1.000 pessoas já é o suficiente, tá? Então, isso já também é uma informação que vocês deveriam saber. Como é que é a melhor evidência que a gente tem em ciência? Eu vou lá buscar no artigo científico, né? O Cielo. Qualquer coisa que eu quero buscar... Gente, vocês estão fazendo qual outra matéria, o pessoal do primeiro período? Qual outra... Método de pesquisa, metodologia de pesquisa psicológica. Que mais? Está fazendo psicologia, ciência e profissão e técnicas e teorias de grupo. Tá. Então, por exemplo, vocês estão fazendo metodologia científica, né? Metodologia científica... Metodologia de pesquisa. Sim, então vocês encontraram lá que tem vários tipos de metodologias de pesquisa. Quando você lê um artigo científico, dentro desse artigo científico tem uma metodologia. Então, a gente pode olhar aqui, técnica para manejo de grupo. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada no Cielo? Sim, está aparecendo. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês podem utilizar esse Cielo, ele é uma biblioteca eletrônica só de artigo científico indexado. Todas as revistas que estão aqui no Cielo, elas são muito importantes, porque elas foram avaliadas pelos pares. Então, é importante que a gente acesse essa revista, né? Então, por exemplo, quando eu quero um artigo, eu posso pegar uma revisão, porque eu saber a técnica de manejo de grupo. O que é melhor? Grupos focais, aí ele tem aqui, ó, conceito, procedimento e reflexão. Então, a gente pode pegar qual que é a melhor... Olha só, SARS-CoV-2, uma revisão para o clínico. Isso aqui é de 10 de abril de 2020. Então, isso aqui é uma revisão sistemática para você avaliar, talvez, o tratamento por Covid-19-2. Olha só para você ver.
Então, eu perguntei lá sobre técnica de manejo de grupo. Ele achou que era técnica de manejo clínico para a doença. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? É importante a gente ler artigos científicos, porque tem todos as evidências em ciência que a gente precisa. E outra coisa, tudo que foi publicado no Cielo foi revisado por um profissional, por um professor, por um profissional, como eu posso dizer, por um acadêmico que era especialista nessa área. Por isso que chama de revisão por pares, tá? Então, é muito importante que a gente sempre leia artigo científico, revisão sistemática e meta-análise, tá? Para a gente avaliar a qualidade de um teste psicológico, para a gente avaliar o melhor tratamento, para a gente avaliar como que eu vou tratar esse paciente. Então, eu preciso de estudar sempre uma revisão sistemática, uma meta-análise, tá? E aí, o artigo, a pergunta era exatamente essa. Em relação sobre a psicologia baseada em evidência, o que a gente pode afirmar? A melhor evidência em ciência é a opinião de especialista com expertise clínica? Não. Isso aqui é a última opinião, a última evidência em ciência, que é a opinião especialista, tá? A psicologia baseada em evidência tem efetividade comprovada apenas em pesquisa? Não, tem que ser em pesquisa e na vida real das pessoas. Então, pela lógica, a gente já matava esses dois aí, né? A psicologia baseada em evidência não se preocupa com a segurança das intervenções? Tá doido, gente? Se for um trem que prejudica, igual, qual que é o problema da cloroquina? Pelo visto, quem é que já está debilitado, ela ajuda a matar o sujeito do que melhorar. Então, por isso que a gente se preocupa com a segurança. A cloroquina, por exemplo, não é um remédio seguro, tá? Bom, a psicologia baseada em evidência não leva em consideração o custo-benefício. Leva em consideração o custo-benefício, porque se for um tratamento mais caro do que já tem presente, não vale a pena, né? A gente utilizar esse tratamento. Então, o que sobrou? A melhor evidência em psicologia baseada em evidência é a meta-análise e a revisão sistemática, tá? Então, vocês deveriam marcar isso aqui, escolhendo a alternativa que é melhor, que é mais correta, tá? Bom, e aí, essa piramidezinha tem dentro uma apresentação minha e um artigo que eu disponibilizei para vocês, da Tamara Melnick, né? Então, é muito importante ler o material. Só com as aulas você não faz prova, você precisa estudar, tá? E a outra atividade, e a última questão, né? Gente, eu estou mostrando essa ordem, mas uma das coisas que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: dentro do AVA, as questões elas vão ser sorteadas. Então, a ordem de apresentação das questões ela pode variar. Além disso, não só variar, como ela também pode, como eu posso dizer, elas podem ser embaralhadas alternativas. Então, até para passar cola, por exemplo, a questão número 1, 2, a questão número 1B, 1D. Não façam isso, porque o outro colega também pode embaralhar essas questões aí, e aí ele vai se ferrar por conta disso, tá? Então, estou ajudando vocês, já estou avisando que não vai ser da mesma maneira. Vocês vão ter uma única chance de fazer a prova. Então, se você abriu a prova, você tem que começar e terminar ela, tá? Além disso, né, o que você vai precisar fazer, né? Não pode esquecer. Você tem que terminar a questão da prova que você começar a fazer. Além disso, então, tem o conteúdo já que você pode consultar. Já faz o seu resumo, já tira cópia do material, deixa ele fácil acesso. Porque se você ficar abrindo e fechando, se você só tem uma tela no seu computador, as questões não tem no Braille, porque eu tirei elas da minha cabeça,
tá? Então, você não vai encontrar, não perca seu tempo procurando no Braille. Ainda mais essas questões aqui, nenhuma tinha lá, porque elas eram inéditas. Talvez a única que não é inédita, porque ela cai em todas as provas, é essa daqui. A melhor evidência em ciência. Gente, se vocês forem meu aluno, de novo, vocês podem ter certeza que eu vou apresentar esse artigo de novo. Eu vou apresentar esse artigo todos os dias da sua vida, porque a gente faz ciência, a gente faz psicologia baseada em evidência, tá? Todos os dias da sua vida eu vou apresentar esse artigo. Então, você aprendeu ele no primeiro período, e se você me encontrar no 10º, no primeiro dia de aula, eu vou apresentar esse artigo de novo. Eu vou avisar vocês, porque isso tem que ser o mantra de vocês. Eu acredito na psicologia baseada em evidência. Eu acredito na psicologia baseada em evidência. Eu acredito na ciência. Não é no meu achismo. Eu acredito na ciência. Não é no meu achismo. Ficou claro? Então, a única questão que pode ser que tenha, como eu posso dizer, no Braille seja essa aqui, porque eu já dei 1000 vezes. Do contrário, não ia ter, não. E agora? A matéria de MAP, ela é nova, então eu nunca tinha dado ela. E aí, então, como eu vou ter que tirar todas as questões da minha cabeça, vocês não vão achar no Braille. E aí, o que eu vou me concentrar? Os capítulos 1, 2, 3 e 4 de entrevista, porque nós já fizemos sobre observação, e vou me concentrar de novo no teste psicológico que eu vou apresentar para vocês. Projetivos e psicométricos, beleza? Então, é isso que eu vou contar para vocês. Bom, então a próxima pergunta é sobre a diferença entre testagem e avaliação psicológica. Gente, qual que é a diferença de testagem e de avaliação psicológica? Já contei para vocês também lá nos primeiros dias de aula. Nos Estados Unidos, né, os testes, eles são umas ferramentas. E lá nos Estados Unidos, você pode fazer um técnico, tá? Um college, para ser técnico em testagem psicológica. Você vai aprender a aplicar teste, corrigir teste, essas coisas. O psicólogo, ele aplica teste também, mas o que a formação dele é para ele fazer uma avaliação psicológica, que ele é um estudo mais aprofundado. É isso que eu estou ensinando para vocês. Então, quando eu estou falando de testagem, ela é específica, ela é quantitativa e não envolve interpretações mais elaboradas. Ela é mais perguntas e respostas. É aquele resultado ali, tá? Ela tem limitações na sua amplitude, tá? A avaliação psicológica, ela é mais abrangente, ela é integrativa, né? Ela tem teste de hipótese, ela se pergunta, esse sujeito ele não está lendo direito, será que ele tem dislexia? Que tipo de dislexia? É fonológica? É uma dislexia com qual rota? Ortográfica, tá? Então, qual que é o prejuízo que esse sujeito pode ter? Além disso, né, a avaliação psicológica, ela é quantitativa e qualitativa, né? Ela é um processo mais flexível e menos padronizado. Então, é por isso que a gente diferencia a avaliação psicológica. O que mais? Né? O processo de avaliação, como é que ele começa? Geralmente, a avaliação a gente precisa responder uma pergunta, tá? De um encaminhamento. Então, a avaliação psicológica, a gente vai responder a uma demanda, tá? Então, ela, como é que é? Essa criança, ela pode funcionar em uma sala de aula regular? Este réu, ele é competente para ser julgado, né? Será que ele tem esquizofrenia? Que ele é inimputável? Então, essas perguntas que a gente precisa responder na avaliação psicológica. Bom, qual que é o objetivo da avaliação psicológica? Classificar, predizer o comportamento, né, dos outros, com o objetivo de enquadrá-lo dentro de alguma tipologia, tá? Então, é para isso que serve a avaliação psicológica, né? A gente quer saber como é que eu posso prever o comportamento desse sujeito a partir dessa amostra de comportamento que eu peguei, tá?
Bom, como é que o psicólogo faz uma avaliação psicológica? Primeiro, faz uma entrevista psicológica, uma observação psicológica. Depois, se precisar, aplica testes e depois a elaboração de um laudo psicológico, tá? Então, a avaliação ela é muito mais ampla. E a testagem? Aplica o teste, pronto, acabou, tá? Tudo que existe em alguma quantidade. Por isso que o passo da avaliação, ele é mais complexo. Eu identifico o problema de modo claro e realista. Depois, eu seleciono os instrumentos de maneira adequada. Depois, eu pontuo. Depois, eu interpreto. Depois da interpretação, eu faço algumas inferências a partir dos dados coletados. E depois, elaboram um relatório, por escrito ou oral, que possa ser compreendido pelo sujeito avaliado e por profissionais de outras áreas. É isso tudo aí que eu vou fazer na avaliação. E na testagem? A testagem psicológica é apenas seleciono o instrumento, pontuo, interpreto e resolvo. Dou lá as inferências a partir daquele dado coletado, né? Por exemplo, o que isso significa? Acertou 30 questões. Então, qual que é a interpretação desse score de 30 questões? Retardo mental. Leve, moderado ou grave. Só isso. Agora, a avaliação psicológica, ela vai olhar todo esse sujeito, 360 graus, para a gente tentar fazer inferência por que a pontuação dele foi tão baixa assim. Então, a testagem, ela é ampla, ela é quali-quanti, desculpa, a avaliação, ela é ampla, quali-quanti. A testagem, ela é limitada e ela é quantitativa. É diferente, isso aí que a gente pode observar. Bom, então assinale a alternativa correta. A testagem psicológica é responder a alguma questão e resolver um problema ou tomar alguma decisão? Não, a testagem psicológica não serve para isso. Não é essa a finalidade da testagem psicológica. A testagem psicológica, a finalidade é produzir um score, pontuar apenas. 2. O objetivo da avaliação é obter medida, em geral, de natureza numérica com relação à capacidade do atributo? Esse não é o único objetivo. Na verdade, o objetivo da avaliação é obter uma resposta a um questionamento, tá? É esse que é o objetivo principal. O processo de testagem requer do avaliador uma seleção especializada dos instrumentos, habilidade de testagem e integração criteriosa dos dados? Então, a testagem, ela não tem essa integração dos dados. Não tem. Pode ter uma seleção de instrumento bem importante, né? Se a gente seleciona os instrumentos mais interessantes, mas não tem uma integração dos dados, não relaciona todos os dados observados. Ela é mais limitada em relação a isso. Depois, não existe diferença entre a testagem e a avaliação psicológica. Isso está errado, tá? Porque existe diferença, sim. E é para isso que a gente está aqui observando. Bom, então essas foram as questões da prova, né? E eu mostrei para vocês o que vocês precisavam saber para vocês responderem essas questões, né? Precisava de um pouco de maldade, né, para a gente responder essas questões. Quem tirou nota baixa nessa prova tem a opção, né? Primeiro, você não é obrigado a fazer segunda chamada se você perdeu a primeira prova. Se agora você conseguir 1.500 pontos de prova, você não precisa fazer segunda chamada. E se somando 1.500 pontos, você conseguir os outros 4.500 pontos, né? Com 6.000 você é aprovado na disciplina. E aí você não precisa fazer
segunda chamada. E a prova especial só vai ser realizada por você se você não conseguir atingir os 1.500 pontos ao final. E no mais, pessoal, agora ficou claro essas questões? Sim. Virgínia, Hum. é o Ava que corrige, no caso, não é? As questões? Sim. Uhum. Deus me livre, que aí eu não preciso corrigir. Já sai para mim quando vocês tiraram. E nessa segunda parte da prova vai ter questão aberta ou vai ser só questão fechada também? Ainda não sei. Provavelmente só questão fechada, pelo prazo que a gente tem para entregar o resultado. Bom dia, Porque, professora. por exemplo, a gente dá a prova na semana e eu tenho que postar ela até o dia... Quer ver? Eu vou dar a prova para vocês dia 16 de junho. Dia 20, todas as notas têm que estar disponíveis. Eu me incluo nesse processo, né, professora? Qual? Nessa prova final dos 4.000 pontos. Não, todo mundo vai fazer essa prova, Anderson. A última prova sempre vale mais do que a primeira. A última prova vale 4.000 pontos. Como você foi entrada tardia, se você conseguiu 1.500 pontos nessa prova, fechou, você segue o baile. Nem olha para trás, você não precisa fazer mais prova. Só que você tem que garantir os pontos de projeto de vida, né? Você tem que garantir os pontos transversais, mais os exercícios que a gente fez em sala, que você tirou foto, e o exercício de observação que você tem que ter me entregado. Certo. Os exercícios em salas a senhora avaliou, já está tudo certinho. Eu acho que só ficou pendente aquela prova do sistema que eu zerei ela. Então, meu querido, é isso que eu estou te dizendo. Se você tirou 1.500 pontos nessa prova de 4.000, você é aprovado sem ter que fazer de novo a primeira prova. Muito bem. Obrigado, viu? Nada, as ordens. Provavelmente deve ser 10 questões de 400 pontos, tá? Então, dentro dessas 10 questões, você precisa acertar 4. Aí você vai ter 1.600 pontos. E aí você passou, você será aprovado. Que você precisa de 1.500 pontos de prova. Então tá fácil, né, gente? Tá demais, ué. A faculdade não quer que o pessoal reprove para poder desistir. Pelo menos não no primeiro período, né? É. Depois o canta. Depois é tarde demais para desistir, né? Já gastou muito. Porque, na verdade, Sara, o que a gente percebe é que o pessoal desanima assim, ficou muito tempo sem estudar, aí vai mal, assim, na primeira prova, de cara, já é reprovado, desmotiva, você concorda comigo? Ah, não vou aprender, fiquei muito tempo sem estudar, mas não é para desmotivar, por isso que tem todos esses incentivos, assim, principalmente para o pessoal que é mais velho, né, que ficou muito tempo sem estudar, esse tipo de coisa, pode desmotivar mais facilmente, então, auxilia nesse aspecto, entende, assim, para manter vocês engajados. Sim, aí depois a gente acostuma também, né? Aí não quer ficar sem, né? Porque eu acho que eu tô sentindo tanta falta de ir para a faculdade. Imagina você, assim, né? Quem faz aula presencial, ter que ficar fazendo essas aulas aqui à distância é ruim demais. Deus me livre. Pois é, e a gente vai para a faculdade, vê o pessoal, brinca com os professores, chama de tio. Exatamente. Priscila, querida, diga. Agora, tá me ouvindo? Sim. Bom dia, tudo bem? Tô jóia, e você? Joia. Deixa eu te perguntar o meu caso, que eu vi, acho que é o Anderson falando que ele também foi um aluno que entrou mais tarde, né?
No meu caso, por exemplo, eu acho que, não sei, acho que deve ser um pouco mais complicado, né? Porque eu não fiz nenhuma avaliação, nada seu. Você, mas você não é a como é que única, ele... não. Você não é a única, não. Você, Entendi. Maria Laura, Maria Eduarda, eu preciso que você me procura pelo Telegram, me manda uma mensagem. Sim. Porque eu vou criar agora um trabalhinho para você, vai ser um pouquinho grandinho, que vai abarcar conteúdo do bimestre e desse bimestre para eu te avaliar. Entendi. E aí Tá, já vai estudando para a prova. Aí, então, no caso, eu vou te mandar, então, depois, aí você vai fazer esse trabalho e essa prova eu vou dia fazer esse 16 de trabalho junho eu hoje. faço também, né? Eu vou fazer esse trabalho hoje para você e para Maria Laura e Maria Eduarda, tá? E quem mais entrou tardiamente? Acho que Raíssa eu já conversei com ela. Só você mesmo, que eu não tinha conversado. Tá, beleza. Eu te mando, então. Assim que acabar a aula aqui, eu te mando, então. Beleza, Priscila, obrigada. Tá bom. Obrigada a você. Mais alguém, gente? Queridos, mais alguém? Para mim ficou claro. Eu só tô com pendência com Sandra. Mais alguém que eu tô com alguma pendência? Ô, professora, Oi. como é que vai ser sua parcial 2? Porque eu acho que aquela da observação era parcial 1, né? E a Não, é a 2 vai ser 2. como? Parcial 2 serão fotos dos exercícios que a gente ficou em sala, que eu vou dar ponto de participação, e a observação é parcial 2. A observação, aquele trabalho de observar os meninos com síndrome de Down, eles é da parcial 2? Autismo, né? Isso, autismo, foi mal. Ele é parcial 2. Exatamente. Ok, gente? Vou lá corrigir. Começar a corrigir a parcial 2. Ok? Então agora Ok. Agora que é Com Deus. Beleza. Tá, com Deus também. Muito obrigada, gente. Se tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá? Obrigada, Virginia. Beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.